Hoje nós temos como convidada Sônia Regina. Ela já esteve aqui uma vez conosco e agora, pela segunda vez, ela vai trazer a palavra. Ela é membro da igreja ali da Frei Mariano, da Neotestamentária da Frei Mariano, evangelista, sempre ativa com as senhoras, reuniões de senhoras e nos bairros. Era muito ativa, sempre com esse trabalho evangelístico. Então, hoje, ela tem uma porção da palavra para compartilhar com o toque do dia, né? Então, queremos agradecer desde já a atenção para dar a sua palavra. Sônia, por favor, pode vir aqui. Então, boa noite a todos que estão aqui ouvindo esta live. E quero falar sobre os milagres de Jesus. Esse milagre do esteve presente com todos os seus seguidores, todos que chegavam para ele, pedindo um milagre, pedindo cura, e ele sempre caminhando com os discípulos, com os seus discípulos. E então diz aqui em Lucas, capítulo 8, começando do versículo 22, diz assim: entrou num barco com os seus discípulos. Jesus, né, que entrou nesse barco junto com seus discípulos e disse-lhes, Jesus falou para eles, passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E nós vemos que quando tem alguém num barco, são perigosas, começa a encher água dentro do barco, né? E é um perigo muito grande, mas Jesus estava ali. É Jesus de milagre, né? Esse nosso Jesus que está sempre pronto para nos socorrer. E foi assim com os discípulos. E Jesus estava descansando, né? Ele andava muito cansado, porque ele estava sempre ajudando a todos que vinham ao seu socorro, pedindo misericórdia, e ele estava sempre pronto. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo, sempre pronto. E Jesus é esse, que não para. Ele está sempre caminhando, sempre andando, e Jesus, ele não avança, sinal, né? Ele não obriga nós a segui-lo, mas ele está sempre pronto a nos ajudar, a nos socorrer das nossas tribulações, das nossas vidas. Então, nesse barco aconteceu isso, quando Jesus pediu para atravessar para o outro lado, né, daquele lago. Mas Jesus estava com um propósito. Nós vemos que nós temos que também ter esse propósito em nossas vidas, né? De ir por todo mundo, pregar o evangelho. Foi o que Jesus disse antes de partir, né? Ele disse para seus discípulos, ide por todo mundo. E é isso que nós fazemos. Desde o dia que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu tenho feito isso em toda a minha vida, indo anunciar o Evangelho.
E Jesus estava caminhando, indo para outro lado deste rio, por quê? Deste lago, porque ele tinha um encontro a fazer com um rapaz que estava endemoniado. E havia muitos anos que ele havia com esse demônio em seu corpo, que ninguém conseguia tirar. Somente teria que ser Jesus, né? Ou uma pessoa com oração em jejum, com muita fé, porque é a fé que faz os milagres. E foi, e lá ele teve encontro com este homem, mas antes de chegar lá, quando aconteceu essa tempestade, eles foram desesperados acordar Jesus naquele barco. E Jesus acordou, ele fez com que essa tempestade parasse, né? Apenas com uma palavra, que cessasse aquela tempestade, e a tempestade parou. Tudo ficou silêncio, né? E quando aconteceu isso, que eles pediram, eles correram para Jesus e disseram: mestre, mestre. Ele respondeu, e o vento e a fúria da água e cessaram, e fez-se a bonança. Ele disse: onde está a vossa fé? Jesus pode estar dizendo esta noite para você também: onde está a vossa fé? Em primeiro lugar, de nossa vida, antes de termos um encontro com nosso Senhor Jesus Cristo, para aceitá-lo como nosso Salvador, precisamos de fé, crer e ir ao encontro de Jesus. Ter esta ação, né? Uma ação, uma atitude de chegarmos até Jesus. E Ele quer isso, porque Jesus não avança, sinal, Ele não vem e não te obriga a nada para segui-lo, mas Ele está passando. Todos os dias Ele passa diante de você. E Ele te sondando para que você, um dia, possa enxergá-lo e crer que Ele é o teu Salvador. Somente Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Este Deus de milagre. Esse Deus que te salva, que te cura. Ainda mais nessa pandemia, esse Covid, se você chegar a Jesus e compadecer, você crer, você pedir perdão pelos seus pecados, Jesus há de te curar, de te salvar. Mas para isso você tem que ter fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não vê, mas crê somente. Então, foi aí que Jesus disse para esses discípulos: onde está a vossa fé? E eles falaram assim: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Quem é esse? Nós vemos, irmãos, e as pessoas que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador, nós vemos que esses discípulos que caminhavam com Jesus, já poderia fazer talvez quase 3 anos, caminhando com Jesus. Jesus fazendo milagres, Jesus curando, tudo isso eles conheciam, porque eles caminhavam com Jesus, conheciam o poder de Jesus. E assim mesmo ele falou: quem é esse que tem esse poder de parar o vento, né? Cessar as águas, essas ondas, né? Também como esses discípulos, andando com Jesus,
indo nos cultos, na igreja, tendo essa comunhão e não conhecendo esse poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E não basta só caminhar com Ele, mas você tem que conhecê-lo e crer e lembrar que diante de você tem um Todo-Poderoso, que é Jesus. Porque o poder pertence a Ele, somos dele, tudo que existe é dele, então, por que não clamar a Ele? E para isso tem que vir junto à fé. E atravessando este lago, navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de frente da Galileia. Dava de frente da Galileia. E quando desceram para a terra, eles saíram do barco, saíram ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios. Você imagina uma pessoa possuída. Não sei se muita gente já viram alguém possuída de demônio, né, com esse possesso. Não andava vestido, porque ele tirava a roupa. Aquele demônio que entrava nele era tão forte que tudo que estava nele, colado nele, ele arrancava. Ele arrancava aquelas as correntes que ele era amarrado. Ele arrancava aquelas correntes de ferro, ele abria. O demônio que estava nele era muitos, muitos. E ele tinha esse poder, né? Porque ele tinha essa força do demônio. Então, ele nada ficava com ele, nem com roupa. E nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Ele ficava só lá escondido, andava pelo deserto, nesses sepulcros. E quando viu a Jesus, ele foi em direção a Jesus. Então, temos a ele. Até Jesus. E Jesus vinha chegando, e ele também. E diz assim, Jesus, ele prostrou-se diante dele, exclamando. Você vê que ele prostrou-se a Jesus. Você vê que esse demônio conhecia quem era Jesus. Conhecia que era o Deus Todo-Poderoso. E como nós não vamos conhecer que Jesus é o único Deus Todo-Poderoso? Que muitas pessoas aceitam Jesus como Salvador, como eu já disse, e esquecem que nós temos um Deus que pode resolver todos os nossos problemas. Mas esse homem endemoniado, cheio de demônios, nele estava legiões, né? E ele disse assim, vamos ver, ele tinha prostrado e ele exclamando, disse para Jesus com grande voz, que tenho eu contigo? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo? Né? Filho do Deus Altíssimo, para Jesus. Peço-te que não me atormentes, não me atormentes. Nós vemos que, por isso, que Jesus não tormenta ninguém.
Jesus não chega até você para te atormentar, porque Jesus pode ouvir isso de você. Não venha me atormentar com esta mensagem, com esta palavra, que muita gente vê nós, crentes, trazendo a palavra de Deus, né? Falando de Jesus, eles vêm e falam, não me atormente com essas palavras. Né? Eu não gosto de vocês, não quero suas orações, não quero ouvir essas palavras. Porque eu sou pessoas, agora com a pandemia que paramos, nós, as senhoras, mensagem. Então, de tudo nós já ouvimos. Não queremos ouvir vocês. Então, este endemoniado falou para Jesus, né? Não venha me atormentar, né? Poderia ser com suas palavras, né? Poderia dizer isso, com suas palavras. E ele estava correndo de tudo isso, porque Satanás, ele crê em Deus e estremece. Então ele disse, eu peço que não venha me atormentar, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, que Jesus já tinha dito, né? Saia, demônio, né? Do espírito, endemoniar esse espírito mau, né? Que é o próprio demônio que está no corpo deste rapaz, que seja retirado. Então, Satanás não quer. Aí fala assim, pois já havia, né, muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões e impelido pelo demônio para os desertos. Era onde ele sempre corria, né, quebrando tudo. E perguntou-lhe Jesus, dizendo para ele, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Então, nem nome ele sabia. Né? Muitos. E rogavam-lhe que hoje não mandasse para o abismo. Mas foi isso que Jesus fez. Né? Jesus e andava ali, pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, né, naqueles porcos, aquele espírito imundo, e concedeu-lo, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e o afogou-se. E aqueles que os guardavam foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Interessante, Jesus tirando o demônio daquele rapaz e colocando todos esses demônios dentro dos porcos. E os porcos caindo naquele lago e morrendo. E eles todos foram para a cidade contar tudo o que eles tinham visto. E eles sabiam, né? Conhecia aquele rapaz que nem morava na sua própria casa, porque todos corriam dele, ninguém queria saber, tinham medo dele, porque aqueles demônios que entravam no corpo dele era feroz, perigoso, e eles tinham medo. E então eles foram contar, né? Contar esse milagre que Jesus tinha. Que essas pessoas indo anunciar já eram pessoas que estavam indo contar o milagre de Jesus. Né? Nem
não eram pessoas que criam em Jesus, mas eles tinham visto um milagre acontecer, né? E quando nós estamos pregando o Evangelho para pessoas que estão no mundo, vida triste, né? Pecaminosa, triste, que só chora, entristecido sem a salvação, quando o povo de Deus chega pregando o Evangelho e eles aceitam Jesus como Salvador, é verdadeira, então é milagre na vida daquela pessoa. E eles saem para contar, e às vezes nem saem para contar. A própria a mudança daquele rapaz ia falar muita coisa, né? Ia ser uma própria mensagem, né? Lida na vida dele. Então, muitos foram anunciar, falar, correram na cidade e contar para muitas pessoas o milagre que Jesus tinha feito naquele rapaz. E diz assim, e aquelas pessoas saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus, e acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, viu neles o quê? Primeira coisa, aquele rapaz estava como? Vestido. A primeira coisa, quando assistimos, né? Aquele pecado não existe mais, é tirado, né? Sai fora. E Jesus nos dá uma nova vestimenta, a vestimenta da purificação. A vestimenta, né, que ele nos dá foi, né, tirado os nossos pecados, lavado com seu sangue, e nós fomos purificados e ganhamos uma nova vestimenta. A vestimenta do Espírito Santo que recebemos. Então, aqui eles viram o quê? Primeiro, ele vestido. Eles ficaram impressionados. Foi a primeira coisa que eles viram naquele rapaz. Ele vestido. E depois, o que foi que eles viram naquele rapaz que é o ex-endemoniado? Ele viu nele a sua perfeito juízo. Ele estava em aquele rapaz em sofrimento, as pessoas que vieram da cidade, que tinham sido anunciado, que do milagre que Jesus tinha feito nele, ele estava onde? Assentado aos pés de Jesus. Uma nova vestimenta, vestido, com juízo perfeito e assentado aos pés de Jesus. E conversando como uma pessoa normal. Estava uma pessoa normal conversando, e ali foi um milagre que eles viram acontecer com aquele rapaz que eles tanto tinham medo, pavor dele. Aí, ele estava aqui, temerosos, eles temeram, né? E os que e toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se tirasse deles, né, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Isso aqui é quando os discípulos de Jesus entraram, e já estava querendo já falar de Jesus também. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo... Então, esse rapaz que estava endemoniado, quando ele foi curado por Jesus, a vida dele,
Quando ele ficou curado, ele pediu: quero estar com vocês. Nós vemos aqui por que esse rapaz pediu para ir com eles. Por quê? Porque ele tinha medo de voltar àquela vida de antes, né? Ele queria ter paz, ele queria viver uma vida sossegada, né, com Jesus, né? Uma vida boa com Jesus. Ele talvez imaginou: eu mereço, né? Depois de tanto sofrimento, eu mereço ter uma vida boa, tranquila, né? E tenho Jesus para fazer os milagres, né? Não vou precisar fazer nada. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Porque Jesus, quando ele quis ir com Jesus, atravessar aquele rio, não deixou. Jesus falou: não, você vai ter que voltar para a sua casa e vai mudar a sua vida. Você já aceitou, você mudou, mas você vai ter que dar a continuidade, porque não é só aceitar a Jesus e para por aí. Não, agora você vai ter que trabalhar para mim, para o meu reino, para o teu reino, que um dia você vai estar lá. Agora você vai trabalhar como nós estamos trabalhando. Você vai chegar no seu lar, você vai pregar o evangelho, mostrar o milagre, você vai mostrar o que Deus fez por você, né? O milagre que ele fez em sua vida. Você vai sair de cidade e pregando o evangelho, mostrando a sua mudança, né? Como você é outro homem. Então, olhar em você, ver a mudança, ver que você é outro homem, essa é uma pregação valiosa que você vai estar dando, né? E você vai mostrar e contar o que Deus fez por você. É uma mudança total, né? E como ele disse que estava com medo, Jesus tinha mandado, né? Ele ir, porque também ele estava querendo mostrar também a Jesus o valor, né, da sua salvação. Ele estava valorizando, né, a sua salvação. E ele estava querendo mostrar também essa salvação acima da família e das suas posses. Que tinha, né, era gente de boa família, que tinha boas posses, né? E ele não fazia questão disso. A questão dele era a paz no coração, né? Era sossego. Mas Jesus falou que não. E ele começou a sair. Nós podemos imaginar, que não conta aqui na Bíblia, mas podemos imaginar que através da sua mudança, né, ele deve ter ganho a sua família para Cristo. Porque a primeira pessoa que nós devemos fazer e correr para anunciar o Evangelho é na nossa família. Ela aceitando ou não a Jesus como Salvador, é nela que nós devemos ir primeiro, né? Pelo amor que nós temos. Começou a pregar para a sua família, aí ele foi para a sua vizinhança, né? Para os seus vizinhos, que o conhecia bem. Então, ele foi pregando primeiro para quem? Primeiro para quem ele conhecia, e para quem conhecia ele. Então, ele tinha que primeiro pregar para a sua família, depois para a sua vizinhança, para os seus amigos, assim ia tomando a cidade toda, né, pregando o evangelho. Porque é assim que toda a vida eu fiz, em toda a minha vida, né? Como eu ganhei a salvação através da minha família, que foi diferente, né? A minha vida foi diferente desse rapaz. Eu nasci no lar cristão, ouvindo a palavra de Deus, então foi diferente.
Eu já saía da minha casa, da minha família, conheci quase para toda essa família de Corumbá, né? Anunciando, distribuindo folhetos, porque muitos não queriam ouvir. Então, quando fecha a porta, nós não podemos fazer nada, né? Nós não podemos. Ninguém nunca invadiu o coração das pessoas, né? E sempre assim nós fizemos, né? Pregando, anunciando de casa em casa, aqueles que abriam a porta, né, para a nossa entrada. E foi isso que esse rapaz fez. Foi uma mudança maravilhosa que ele teve, e ele começou a trabalhar, a anunciar, né? E muitos podemos imaginar que aceitaram, né, a Jesus. Foi milagres que Jesus fez. Então, Jesus foi caminhando e caminhando. Eu vou pregar só até este rapaz, porque senão pode ficar muito longo, né? Vai ficar muito longo, porque essa mensagem tem continuidade, né? De muito caminhar. Tudo que Jesus fazia caminhando ia acontecendo algo, acontecendo algo. Tudo de milagre, Jesus fazendo milagre, fazendo milagre. E todos iam conhecendo a Jesus. Então, eu trago só esta palavra deste jovem, que reconheceu Jesus como Salvador, e Jesus teve que tirar aquele demônio para que ele reconhecesse Jesus como seu Salvador. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Essa mensagem, esse milagre, né? Mais um milagre de Jesus. Mas antes do milagre teve a tormenta, né? Teve essa dificuldade no barco, a tormenta, querendo impedir a Jesus de fazer o milagre. Né? Muitas vezes Jesus quer chegar na sua vida, mas não é fácil. Né? Mesmo Jesus teve oposição de Satanás, né? Porque quando as trevas, né, não quer que a luz entre, né? Porque que a luz entre, né, que realmente muda as vidas, né? E então vemos que houve uma grande tormenta antes de Jesus chegar naquela terra dos Gadarenos, né? Para libertar aquele endemoniado, né? Então, vivemos num tempo difícil, de tormentas, mas toda essa pandemia, mas pode ser que toda essa tormenta que estamos vivendo esses dias seja uma tormenta para a salvação. Muitos se arrependerem e reconhecer que existe um Deus, tá? Então, antes de uma tormenta, antes de uma salvação, existe uma tormenta, há dificuldades. Então, está existindo muitos problemas que estamos vivendo mais do que nunca, principalmente aqui no Brasil, né? Com essa quantidade grande de mortes, né? Entrando. Muitas vezes é Deus querendo falar, né, para as pessoas se despertarem para as coisas espirituais, libertar do materialismo, né, e preocupar um pouco com a vida espiritual, né, a vida após a morte, a vida eterna. Então, realmente, essa mensagem desse gadareno que foi recuperado, né, esse milagre de Jesus, e que ele ficou vestido, né? É boa, eu gosto dessa parte. Quando eles chegaram, ele estava vestido em juízo, perfeito juízo. Fala que ele estava vestido e perfeito juízo. É uma benção essa palavra da irmã Sônia, né? Que realmente é uma palavra, é um testemunho, né, do que Jesus viveu. Uma coisa normal, cotidiana, uma liberdade. Por isso que nós aconselhamos que as pessoas leiam o Evangelho. São 4 evangelhos, né? Cada um dando um testemunho. Então, a palavra é também nos converter e querer seguir
a Jesus Cristo, tá bom? Então, queremos agradecer a atenção de todos e na próxima quinta-feira vamos chamar outro convidado para participar aqui do Toque do Dia. Então, uma boa noite e que Deus esteja abençoando, guardando, dando saúde, recuperando aqueles que estejam enfermos, que o Senhor tenha misericórdia, que a misericórdia do Senhor possa estar sobre as pessoas enfermas, guardando aqueles que estão com saúde, para que essa enfermidade não alcance essas pessoas, né? A igreja está orando, nós estamos orando, que a misericórdia do Senhor nos alcance, né? Que Deus é o que nós vivemos, que o Senhor venha ao nosso socorro, que a tormenta não prejudique a chegada de Jesus em nossa vida. Amém? Uma boa noite para todos.